Muito boa tarde, são 12 horas e 27 minutos e nós estamos iniciando pela Band Amazonas, a TV mais popular do nosso estado, mais uma jornada semanal do programa Exija Seus Direitos, no ar já há 17 anos. Hoje no programa nós vamos rever a emoção da última sexta-feira, quando mais uma pessoa participa do nosso quadro A Hora da Esperança e tem o sonho realizado. O sonho desta diarista, desempregada há 2 anos, é ganhar material para construir sua casa. As telhas, areia, cesto, tijolo, para mim construir, né? E nós vamos tentar realizar o sonho da Marília. Hoje, no nosso quadro, A Hora da Esperança. Vamos também mostrar um pouco do que foi a Comissão Parlamentar de Inquérito da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas para apurar a deficiência na prestação do serviço de telefonia fixa, móvel e também de internet. Com o índice de 87,3%, a maior insatisfação dos consumidores em relação ao sinal de telefonia. Em segundo lugar, com 68%, está a internet, seguido dos créditos pré-pago, com 50%. E ainda moradores do Parque São Pedro procuram o programa Exija Seus Direitos para denunciar a Amazonas Energia. Segundo eles, um poste está prestes a cair e a concessionária não toma providências. A edição de segunda-feira do programa Exija Seus Direitos vai começar agora com o nosso quadro Procura-se. Quem viria hoje ao nosso programa é a jovem Ingrid Leite da Silva. Ela tem 21 anos de idade e viria ao programa na esperança de encontrar o pai, o José Pérez, que há 19 anos ela não mantém contato. No ano de 1992, a mãe da Ingrid, a dona Roselene Leite da Silva, teve um relacionamento com o seu José Pérez. A última vez que a Ingrid viu o pai, ela tinha mais ou menos 2 anos de idade. As únicas informações que a jovem tem do pai é que a família dele morava em Porto Velho e tinha uma prima que era aeromoça. Ingrid Leite da Silva pede aos nossos amigos, parceiros, telespectadores, alguém tiver alguma informação sobre José Pérez, que teve um relacionamento com a dona Roselene Leite da Silva, que por gentileza entre em contato com a produção do nosso programa, o 3307-0423, mensagens para o nosso WhatsApp, 9424-1821. São 12 horas mais 29 minutos. Durante meses, a Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, através da Comissão Parlamentar de Inquérito, que foi estruturada para investigar a fundo a precariedade dos serviços de telefonia fixa, móvel e também de internet, realizou muitas ações, muitas viagens, 22 municípios foram percorridos pela CPI, dezenas e dezenas de reuniões, de oitivas com órgãos importantes da sociedade, fizemos reuniões com as operadoras, com a Anatel. Enfim, foram muitas as ações que culminaram, inclusive, no desfecho da CPI, com a assinatura de um termo de ajustamento de conduta. É um documento que foi redigido pela CPI, confeccionado pela CPI, foi assinado pela Comissão Parlamentar de Inquérito, também com as operadoras, e é um termo que vai obrigar agora a que se preste um bom serviço. O objetivo maior dessa Comissão Parlamentar de Inquérito não era apenas o apontamento das falhas, porque todos nós sabemos das deficiências e sabemos da precariedade dos serviços de telefonia móvel, fixa e internet na capital e principalmente no interior do estado do Amazonas. Nós realizamos uma pesquisa que mostrou, inclusive, atestando aquilo que todo mundo já sabia, da precariedade do serviço. Nós vamos rever agora um balanço do que foram os trabalhos dessa Comissão Parlamentar de Inquérito, uma das 16 feitas pelas assembleias no Brasil inteiro. Em breve nós vamos ter uma reunião em Brasília com todos os integrantes de outras CPIs, de outros vários estados brasileiros, e vamos pressionar a Câmara dos Deputados, pressionar o Senado Federal, para que eles revejam a Lei Geral de Telecomunicações. É uma lei antiga que precisa ser revista e, mais do que isso, o Congresso precisa endurecer
as leis contra a precariedade desse serviço e chamar também a Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, a sua responsabilidade também. Os detalhes nós vamos acompanhar na reportagem da Amanda Mota. Além da Delegacia do Consumidor, DECOM, e do Procon Amazonas, pelo menos 7 órgãos deverão encaminhar à CPI da telefonia relatórios estatísticos sobre a prestação de serviços das operadoras de telefonia fixa, móvel e internet no Amazonas. As demandas foram aprovadas no início da tarde desta terça-feira, durante a reunião dos membros da CPI na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas. Hoje nós demos o primeiro pontapé nessa questão, convidando o Procon do Estado do Amazonas e também a Delegacia do Consumidor, que são órgãos que recebem uma grande gama de demandas dos usuários da capital e também do interior. Deputados membros da Comissão Parlamentar de Inquérito da Telefonia no Estado do Amazonas percorreram as ruas do centro de Manaus e visitaram as operadoras Vivo e Oi. Nesta fase, ouvir os consumidores será muito importante, porque são eles que sofrem constantemente com a má prestação e as interrupções no serviço. Não, a Vivo está praticamente morta, né, no sistema de comunicação. O atendimento aqui é devagar e a gente quer fazer uma ligação, dá desligado, o telefone sempre dá desligado. Sábado passou o dia quase todo fora do sistema, não tinha ninguém, conseguia falar com ninguém. E a Vivo também, aliás, são todas ruins, tá? Claro também porque eu uso as 3. No dia 12 de setembro, as visitas ao interior começaram. A primeira parada foi em Novo Airão. A comitiva da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas já chegou ao município às 9 da manhã, encontrando consumidores sem sinal da telefonia móvel há 48 horas. Não funciona praticamente nada. Tem que procurar um lugar bem alto para poder ligar, senão não pega. Este senhor já até desistiu de ter telefone. Desisti do telefone porque o atendimento é péssimo. E às vezes eu ligava para minha filha, ela não atendia. Saía tudo truncado e péssima mesmo a linha da Vivo aqui em Manacapuru. No caso de Cacau Pereira e outros municípios, nós não podemos nem receber turistas de outros estados, porque a maioria dos telefones fixos não funciona. De todas as audiências realizadas, o único prefeito presente foi o do município de Iranduba. E hoje é um fato muito importante para o nosso município, por essa audiência pública, por tratar de um ato de extrema importância que é a telefonia no nosso município. Interrupções nos serviços de telecomunicação são problemas comuns nos municípios Careiro da Várzea, Careiro Castanho, Manaquiri e Altazes. Não funciona, somente na área que eu moro lá, tem que andar quase 8 km, 10 km para poder vir ligar, mais próximo aqui do Castanho. Compramos aparelhos sofisticados, mas não tem como nós se comunicar. Nas cidades de Coari, Tefé, Carauari, Eirunepé e Tabatinga, foram realizadas audiências públicas com a participação do deputado Marcos Rota e os demais relatores da CPI. Tefé mostra as mesmas deficiências. O telefone não funciona, uma hora funciona, a ligação cai, é uma luta para você conseguir uma ligação. Nós tentamos contato inclusive com as operadoras, mas infelizmente a morosidade do processo realmente é uma coisa impressionante. A população de Coari está em torno de 76 mil habitantes e o lugar é conhecido pela produção de petróleo e gás. E com isso se classifica como a 4ª cidade mais rica do norte. Isso não traz nenhuma diferença para o serviço de telecom, que é tão ruim quanto os outros. É difícil, muito difícil. Às vezes consegue, cai a internet, até mesmo uma ligação, você consegue, faz umas 10 ligações para conseguir uma, quando consegue. O motivo de eu subir ali em cima da árvore é para conseguir um sinal melhor para falar com a minha família, entendeu? Em Boca do Acre, a principal reclamação é a perda de créditos sem justificativa. Não é diferente nenhum município, nenhuma região. É sempre a precariedade do serviço, é sempre a ganância das operadoras. O que me deixa mais indignado é que na minha terra, distrito de Pedras, tem a Torre da Vivo
mas não tem sinal. Passamos aqui em Parintins, às vezes 2 ou 3 dias sem internet, sem questão de telefonia, celular. O povo da zona rural sofre porque nós não temos orelhão nenhum. Muita gente precisa mandar algum documento para alguém. Então aqui em Itacoatiara nós estamos com uma decadência, vamos dizer assim, aqui com a nossa telefonia. O Procon Amazonas, a Delegacia do Consumidor DECOM e o Ministério Público do Estado foram os primeiros órgãos a serem ouvidos pelos membros da CPI. As operadoras não desrespeitariam tanto os consumidores se os órgãos de controle não fossem tão omissos. E a oitiva do Procon está deixando isso muito claro. O representante do Ministério Público Estadual, promotor Otávio Gomes, fala da importância da CPI. Eu vejo com bons olhos. Acho que o levantamento sobre a problemática da telefonia no estado do Amazonas é fundamental. O judiciário também tem que ter respostas para aquilo que já foi levantado e das ações que tramitam na justiça. Sabatinada pelos deputados relatores da CPI, a representante do Sindicato dos Trabalhadores em Telecomunicações no Amazonas revela a situação calamitosa que vive o setor atualmente. Houve uma redução do quadro, assédio moral muito grande nas empresas, os acordos coletivos cada dia mais complicados de a gente conseguir melhorias. O representante da Amazonas Energia admitiu a parceria com as empresas de telefonia. Não temos tido problemas de reclamações com nenhuma delas, né? Mas vamos procurar estreitar mais a relação para verificar se estão tendo algum problema, no sentido de fazer com que o serviço público tanto de energia quanto de telefonia seja melhor para a nossa população. A instalação de antenas a qual se refere o representante do Sinditelebrasil foi um assunto recorrente na reunião. É um problema seríssimo, né? Não apenas as antenas no interior, porque não existem leis no interior, né? A CPI está se propondo também, inclusive, a discutir a questão de leis específicas para a colocação de antenas no interior. No interior não existem leis. O representante regional da Anatel, mais uma vez, desconversou quando perguntado sobre a omissão da agência nas fiscalizações. A Anatel, ela acompanha a evolução do serviço, inclusive o nosso call center também, para acompanhar a evolução do serviço, né? E a partir daí são determinadas ações de fiscalizações para verificar a procedência ou não dessas reclamações. Ela atua mais como uma advogada das operadoras no sentido de dizer que está tudo bem, enquanto no dia a dia a gente não constata isso. De cada 100 consumidores que tem uma das pacotes de telefonia, 66 deles não estão satisfeitos com o que estão pagando e recebendo por esse serviço. Nós ouvimos 8.651 pessoas, então nós estamos dentro da realidade, dentro da veracidade, dentro daquele grau de insatisfação que nós já sabíamos. Com o índice de 87,3%, a maior insatisfação dos consumidores em relação ao sinal de telefonia. Em segundo lugar, com 68%, está a internet, seguido dos créditos pré-pago, com 50%. Ficou decidido que as operadoras vão encaminhar uma proposta de redação até segunda-feira, de maneira que a intenção do governo e da Assembleia, que é de reduzir o ICMS em cima das operações com internet, para 20%. Com essa correção, a população vai ter uma redução de 10% do valor que é pago para utilizar os serviços de internet. Eu não tenho dúvida alguma que isso pode, inclusive, universalizar mais a questão da internet, popularizar mais a internet, uma vez que ela vai ficar 10% mais barata. A Comissão Parlamentar de Inquérito da Telefonia firmou nesta quinta-feira o termo de ajustamento de conduta com todas as operadoras de telefonia fixa e móvel. Finalmente conseguimos, depois de meses de trabalho, de ações, de viagens, de oitivas, de pesquisas, de consultas, nós estamos celebrando um termo de ajustamento de conduta. Essa foi a forma que nós encontramos, depois de percorrer vários outros caminhos, para tentar fazer com que as empresas possam enxergar que nós temos muitos problemas no estado do Amazonas e que esses problemas precisam ser sanados ou, no mínimo, minimizados. Entre as metas está a realização de mutirões de atendimento para resolver problemas da população na capital e no interior previstos para começar no mês de maio, além da substituição da tecnologia usada pelas operadoras por fibra ótica. Porque é inaceitável a qualidade do serviço hoje prestado pelas operadoras. O representante da Sinditelebrasil afirmou
afirmou que o termo de ajustamento de conduta será respeitado e que as empresas não deixarão de cumpri-lo. Olha, a garantia é plena. Nós temos certeza de que o TAC ele é benéfico para a população, ele vai trazer melhorias para a qualidade do serviço, vai trazer melhorias para a qualidade das comunicações com os consumidores e vai melhorar a relação com os consumidores e para a gente é benéfico. A garantia é plena. Muito bem, está um pequeno balanço então do que foram esses meses de ações, de trabalho, de deslocamentos, de viagens, de reuniões, de oitivas e principalmente do que foi para nós extremamente proveitoso ouvir as pessoas, né? Nós ouvimos várias audiências públicas nas câmaras municipais do interior, porque no interior do estado são os vereadores que estão na linha de frente da cobrança da população. Os municípios do interior não têm órgãos de defesa do consumidor. O estado do Amazonas precisa, inclusive, avançar nessa questão. Vários municípios já poderiam ter o seu PROCON. Eu conversei recentemente com a nova diretora-presidente do PROCON, a doutora Janaína Salles, que é uma moça extremamente capacitada e inteligente. E o PROCON do estado do Amazonas vai começar a descentralizar as suas ações da capital e levar também mecanismos de proteção e defesa do consumidor aos municípios do interior. Se em Manaus, onde estão todos os órgãos de defesa do consumidor, muitas vezes é difícil o cidadão resolver o seu problema, você imagine nos municípios do interior, onde não existe PROCON, onde não tem comissão de defesa do consumidor. Nós estamos, inclusive, estimulando as câmaras municipais para que criem as suas comissões, para tentar sair em defesa dessas pessoas. Porque se existe um conflito no interior, por exemplo, sumiço de crédito do telefone, o cidadão não tem a quem reclamar no interior do estado. Por isso que nós presenciamos muita revolta e muitos depoimentos de pessoas que estão altamente insatisfeitas com a qualidade na prestação do serviço e também no atendimento a essas pessoas. Então o interior fica praticamente isolado dessas questões. Poucos são os municípios onde tem na Câmara Municipal um órgão responsável para defender os consumidores. Então a CPI identificou também este isolamento de vários municípios do interior do estado. E é preciso que o PROCON do Amazonas realmente avance nessa questão, faça aí convênios com outros órgãos federais e leve proteção e defesa aos consumidores do interior do estado do Amazonas. Em breve, vocês vão acompanhar através da televisão, vai haver um mutirão de atendimento para resolver o problema das pessoas. Nós estamos para e passo acompanhando o desenrolar desse termo de ajustamento de conduta e o cumprimento desse termo que foi assinado pela CPI. Porque nós conseguimos abaixar em 10% o valor da internet. Mas só abaixar não adianta, nós precisamos ter um serviço eficiente. E eu explicava ainda para o Raul que internet ainda não é serviço público no Brasil, agora que estão votando o marco regulatório para a internet. Então não existem muitas obrigações ainda para as empresas que trabalham com internet no nosso país. Não existe uma obrigação ainda legal, não existe uma legislação que defina o que é o serviço de internet. Não existem sanções, não há lei para isso no Brasil. Estão agora confeccionando no Congresso Nacional. Então, é a mesma coisa que a gente obrigar o Bob's a montar uma empresa em Novo Airão. É o mercado quem dita a regra da internet hoje. É por isso que nós estamos acompanhando o trabalho do Congresso e estamos também pressionando através da UNALI, que é a União Nacional das Assembleias Legislativas, para que se crie realmente um marco regulatório da internet no nosso país. Esta CPI, ela ainda vai agora passar por votação no plenário da Assembleia Legislativa. O relator geral, o deputado Marcelo Ramos, que está finalizando o relatório, e indiciamentos ainda podem ocorrer. O relatório final da CPI pode, inclusive, indicar indiciamentos criminais, sobretudo a questão da omissão da Agência Nacional de Telecomunicações. E eu defendo isso. Eu defendo o indiciamento criminal do presidente da Anatel, porque se a situação de telefonia fixa e móvel
chegou o ponto que chegou no Brasil inteiro, deve-se muito à omissão da Agência Nacional de Telecomunicações. E alguém precisa ser responsabilizado por isso. Não é permitível que a gente não indicie criminalmente os responsáveis por fiscalizar essas ações. Vejam como está a situação de telefonia no Brasil inteiro, não é só no Amazonas. Não é só no interior do Amazonas, principalmente, mas é no Brasil inteiro. 16 CPIs foram criadas pelo Brasil afora. 16 assembleias legislativas fizeram as suas comissões parlamentares de inquérito. Então mostra e comprova claramente, de forma muito nítida, que tem muita coisa errada no sistema de comunicação do nosso país. E essas empresas faturam bilhões e bilhões de reais, não reinvestem o que faturam, vendem muito mais do que essa capacidade permite e o resultado está aí. Muitas vezes, para você fazer uma ligação, hoje eu vou fazer uma ligação, eu tive que ligar 7 vezes para você poder completar uma chamada. Quando não, o sinal cai, os créditos desaparecem, o cidadão não tem a quem socorrê-lo, não tem a quem reclamar, é uma morosidade tremenda e isso tudo por conta da falta da agência reguladora, a Agência Nacional de Telecomunicações, a nossa famigerada Anatel. 12 horas e 53 minutos, moradores do Parque São Pedro procuraram o programa Exija Seus Direitos para denunciar a empresa Amazonas Energia. Segundo os moradores do Parque São Pedro, um poste está há muito tempo para cair, já entraram em contato com a empresa, ninguém resolve o problema, vieram pedir auxílio do programa Exija Seus Direitos e o Oliver Castro esteve lá para registrar os detalhes direto na reportagem. O nosso programa recebeu denúncias de moradores da Rua Santo Expedito, no bairro Parque São Pedro, zona norte de Manaus. A reclamação é que este poste de energia elétrica está na iminência de cair. Nesse período de chuvas e ventos fortes, as pessoas estão aterrorizadas com os acidentes que ele pode causar. Ele já arrebentou o fio uma vez e também ele era bem reto, né? Agora, pelo peso do transformador, ele vai arriando. Então, se ele chegar a arriar, entendeu? Todo mundo aqui da rua vai ser prejudicado, entendeu? Eles já vieram aqui trocar o transformador, só que eles só trocam e não prestam atenção no que está acontecendo o resto, né? E só trocar o transformador não adianta nada, tem que trocar o poste. E agora ele está virando, inclusive até quebrou os 2 fios dele aí, quase pega da minha filha, que mora na segunda casa ali, e tem uma preocupação cada dia que chove. Então isso é uma providência, né? Porque a gente tem criança, tem pessoas idosas também, a gente também seres humanos, né, somos também, estamos pedindo, né, que as pessoas venham ajeitar isso aí, né, estamos uma providência. Então eu procurei o programa para trabalhar com a prevenção logo. Olha, nós já entramos em contato com a empresa concessionária de energia que, não satisfeita em não prestar um serviço bom para a cidade de Manaus, para o estado do Amazonas, ainda deixa o risco iminente de queda de um poste. Nós estamos mais uma vez reforçando aqui o apelo feito pelos moradores do Parque São Pedro. Já entramos em contato com a concessionária ficou de enviar uma equipe ao local, até agora não enviou e nós estamos aqui reafirmando a preocupação dos moradores do Parque São Pedro com relação à situação deste poste. É inadmissível que uma empresa do tamanho da Amazonas Energia não tenha pessoal, não tenha estrutura para resolver o problema de um poste que está para cair. E não dá para a gente aguentar uma situação dessa. É uma vergonha o que fazem na prestação de serviço também de energia elétrica. Se a situação em Manaus é ruim, no interior é pior ainda, bem pior ainda. Então a empresa está na obrigação de resolver o problema dos moradores do Parque São Pedro. Nós vamos continuar acompanhando este caso até que a empresa esteja ciente do seu papel, da sua importância e da sua responsabilidade e resolva o problema dos moradores do Parque São Pedro. Muito bem, e com a ajuda da MDV, na última sexta-feira nós realizamos mais um sonho, o sonho da Marília, que é pai e mãe dos seus filhos, que passa por uma série de dificuldades. As pessoas com uma certa idade já não conseguem mais ingressar no mercado de trabalho. Ela mandou uma carta para a gente porque ela tem um pequeno terreno. E nesse terreno a Marília queria construir a sua casa.
é talvez o maior sonho do povo brasileiro, exatamente o sonho da casa própria. E com a ajuda da MDV e de outras empresas, nós conseguimos, felizmente, realizar mais um sonho. Os detalhes nós vamos acompanhar na reportagem, se não me enganaram agora de novo, a reportagem do Oliver Castro no nosso quadro A Hora da Esperança. Pesquisas apontam que ainda mais de 30 milhões de brasileiros sonham em deixar de pagar aluguel. Bom, eu moro há 14 anos no aluguel, meu sonho é sair do aluguel. Eu já pago R$300 e meu sonho é sair do aluguel e construir meu terreno. A renda familiar é um dos maiores empecilhos para adquirir um imóvel. Bom, no momento eu estou sem condições financeiras para construir o dinheiro, no momento, sem construir esse terreno. E eu faço bico dali, não tenho condições de comprar os materiais para o terreno. Selecionada para participar do quadro A Hora da Esperança, parecia não acreditar quando recebeu o telefonema de nossa produção. Fiquei estatalada, cheguei em casa e ainda fiquei com aquilo. Será que eles vão me ligar de novo? O sonho desta diarista, desempregada há 2 anos, é ganhar material para construir sua casa. As telhas, areia, cesto, tijolo, para mim construir, né? E nós vamos tentar realizar o sonho da Marília. Hoje, no nosso quadro, A Hora da Esperança, desta sexta-feira. E a Marília vai realizar o sonho dela. A Marília escreveu uma carta para o programa Exige Ser Direitos há 1 ano. O importante é que ela nunca perdeu a esperança e hoje teve o sonho realizado através do quadro A Hora da Esperança. Marília, qual o tamanho dessa emoção? Conta pra gente. Não sei nem como contar pra vocês o tamanho da emoção. Eu tô parada. Eu tô muito feliz por realizar esse sonho. Muito feliz por ter realizado esse sonho, por ter conseguido o material de construção, tanto eu queria. Para a empresa é uma satisfação muito grande estar ajudando a Dona Marília. Nós estamos fazendo a doação de uma carrada de seixo, 2 milheiros de tijolos e 15 sacos de cimentos para a construção da sua casa. Aqueles que não têm casa própria podem imaginar o que é você pagar aluguel, você ficar investindo o seu dinheiro em algo que não é seu, né? Então a Marília, assim como milhares e milhares de amazonenses e milhares de brasileiros tinham esse sonho, né? Tem esse sonho. E nós conseguimos hoje, com o apoio de muitas empresas, de muitos empresários, concretizar uma grande parte disso, né? Porque o pedreiro, para fazer a obra, ela já tinha, faltavam os materiais e nós conseguimos então. E nós vamos acompanhar essa evolução na vida dela, esse sonho que ela passa a realizar, para que a gente possa comprovar depois que ela realmente mudou de vida e mudou de vida para melhor, que é o objetivo maior do nosso quadro A Hora da Esperança. Boa sorte para você, tá bom? Nessa nova etapa da tua vida. Obrigado por tudo, por vocês todos, toda a equipe, produção, tudo. Obrigado por tudo. O programa do Marco Rota. Muito bem, obrigado ao seu Nelson da MDV Materiais de Construção, obrigado ao Joaci da Cidade da Construção e obrigado ao meu xará, o Marcos da Pata da Onça, que estão concretizando este sonho, que como eu disse ali, é o maior sonho do povo brasileiro, que é o de ter a sua casa própria. Então nós vamos acompanhar a Marília nessa nova fase dela, nesta nova era, para que ela possa ter as coisinhas dela, a casinha dela, para que ela possa viver com uma qualidade de vida melhor ao lado dos filhos. Então, muito obrigado às pessoas que, de uma forma ou de outra, nos auxiliam a realizar e concretizar sonhos através desse nosso quadro de toda sexta-feira, que tem colaborado para melhorar a vida das pessoas, para realizar os sonhos das pessoas, para mudar a vida das pessoas e mudar a vida das pessoas para melhor, que é o objetivo, é o foco principal desse nosso quadro. Ontem, se vivo estivesse, o senador, governador, prefeito Gilberto Mestrinho faria 86 anos. E aqueles que conheceram o professor Gilberto Mestrinho podem ter a dimensão da ausência dele e da falta que ele faz à política do Brasil de uma maneira geral.
eu tive a oportunidade de fazer uma sessão em homenagem aos 80 anos do professor Gilberto Mestrinho na Assembleia Legislativa. E lá, através daquela homenagem que nós prestamos, mais do que nunca ficou a inegável marca de uma pessoa que fez o bem para a política, fez o bem para as pessoas, era o conhecido amigo das crianças. Quantas e quantas pessoas hoje adultas que eram crianças à época, quando o Gilberto foi governador do estado do Amazonas, que lembram até hoje com muito carinho e com muita emoção. Então o programa Exija os Seus Direitos vai prestar agora, no encerramento do nosso programa, uma justa homenagem, talvez, ao maior líder político da história do nosso querido estado do Amazonas. E essa música que vocês vão ouvir agora, ela retrata fielmente o que foi, o que é e o que será sempre Gilberto Mestrinho na história do nosso estado. Boa tarde e até amanhã. Pelo rio, um caboclo navegar sem medo, vê arado, irapuru, boto e tucunaré. Minha terra tem tudo que se imaginar, da floresta das lendas encantar, tanta vida nos braços do meu rio-mar. Amazonas apontou o rumo certo, vamos navegar. Ele foi bom para todo mundo. Navegador Gilberto, quem é mestre será mestre, meu governador.